Louvado seja o Senhor. Podem fazer mais que isto. Digo, louvado seja o Senhor. Pai, te agradecemos por esta sessão da noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela palavra que penetra em cada coração e faz a obra esperada. Pedimos, Senhor, guarda-nos despertados, guarda-nos vivos, para que sejamos dinâmica na nossa paixão. Ao recebermos a palavra, mais dos céus virão sobre cada vida, em nome de Jesus. Cumpra a tua vontade em cada vida. Em nome de Jesus oramos. Deus que os abençoe, podemos assentar. Voltamos a Josué. Agora iremos voltar. Josué capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Começamos no capítulo 7. E a mensagem desta noite é o custo da transgressão inescapável nos militantes vencedores da igreja. Deus espera que a igreja seja militante de modo que possa ser triunfante. E a igreja é levantada para sair e alcançar pessoas. Pessoas que foram chamadas do mundo, foram chamadas para o reino. Chamadas para o reino, não para somente a comunhão, sim, a comunhão, mas também para ir em todo o mundo e cumprir a grande comissão que Cristo deu à igreja. Se sairmos para fazer isso, precisamos de ser militantes, militantes no nosso alcance, militantes na aproximação, militantes na oração, militantes em sair para possuir a terra, pelo caminho para vencer, militantes vencendo da igreja. Ainda assim, há tempos quando transgressões vêm e aquelas transgressões são desviáveis. Como que são desviáveis? Porque, 1, queremos o futuro. 2, a graça de Deus é providenciada. 3, a presença do Senhor é conosco em todo o tempo. Ainda assim, com muita pena, há membros na igreja, há ministros na igreja que tomam as transgressões desviáveis e tornam-se grande custo. Por quê? Porque há transgressões desviáveis para um militante da igreja vencedora. 3 coisas. 1, alguma coisa que é sagrada e tomamos a coisa sagrada e lidamos com coisa sagrada de uma forma comum e de uma maneira contaminável. Contaminamos a Deus, desobedecendo a Deus e tornamos-nos contaminantes em nossa atitude de uma forma voluntária. E há um custo, há uma maldição nessa transgressão voluntária do sacrilégio. 2, guerreiros corajosos edificando a estratégia. Queremos no capítulo 7, porque eram ignorantes do que Acã tinha feito, fizeram tudo o que tinham que fazer, a fidelidade estava lá, a fidelidade não produziu fruto. Quando há transgressão, há vontade achamos no campo da batalha, a vontade não opera quando o pecado dá no campo. Havia cometimento de consagração não funciona quando há pecado no campo. Por causa disso, a derrota veio sobre eles
em Ai, depois de resolver aquela derrota, o Senhor disse, voltem de novo. E o Senhor lhes deu estratégias a partir dos céus. Agora, suas vidas eram retas e tudo que causou a derrota original tinha sido removido. E foram com coragem, sabendo que desta vez venceremos. Eu disse, desta vez nós venceremos. 2. Guerreiros corajosos com estratégia divina. Número 3. O condenado. Vamos para o número 1. Número 1 é a vontade contaminada com o sacrilégio de contaminado. Vamos tomar um versículo dentro deste capítulo 7. Capítulo 7, verso 21. Capítulo 7, verso 21. Quando vi este Acã, depois de identificar como o pecador, como o criminoso, como quem trouxe a transgressão e pecado no meio do povo de Deus, disse, Josué, aqui está o meu desafio. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, então eu cobicei-os e os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. A fonte do problema, a causa do problema, o que guiou fazer o que tinha que fazer, o que fez, quando eu vi o outro engajou-se ao homem, o engajo dos homens vá a cada pessoa que possa tornar coisa perigosa para cada pessoa. Quando eu vi com os meus olhos, qual é o problema de Lot? Quando viu as cercárias de Sodoma bem verdes. Então, quando eu vi, tomei a decisão, e podia ser a descida ou a queda daquele homem, não só para ele, mas toda a nação. E assim, Lot perdeu a sua esposa no campo. E também vimos pessoas que foram entrar de Canaã, quando eles viram os gigantes, e aqueles gigantes não disseram nada a eles, viram somente com os olhos. Quando eu vi o que vem a nós, é o que vimos. Através daquela visão, veio o medo e a derrota, e isso causou problemas para todo Israel. E nos 38 anos estavam rodeando, mas não conseguiram entrar no lugar. Aqui está o Golias, e quando Saulo viu, e quando os israelitas viram Golias, não somente do que o viram a sua altura, tornaram-se tão tímidos. Será que nós podemos confrontar? Não podemos. Viram Sansão, aqui veio Sansão, e viu a mulher lá. São os olhos, o engajo dos olhos, que atualmente traz o rebaixamento. É por isso que temos que ser muito cuidadosos. O que assistimos nestes dias, temos que nos desviar dos pecados dos olhos. Os olhos as tentações dos olhos. Diz, não temos isto na nossa casa. Agora está no telefone, agora está no topo, encheu em todos os lugares. Então tens que saber o que fazer com os olhos, com o engajo dos olhos, de modo que a derrota
a destruição que vem sobre Acã não virá sobre ti. A vontade que causa para a contaminação do sacrilégio, número 1, a derrota dos vencedores pelos inimigos de Deus. 2, a descoberta da causa pelos olhos de Deus. 3, a diretiva para a correção da expectativa de Deus. Olhemos para o número 1. Número 1 é a derrota dos vencedores pelos inimigos de Deus. Olhamos, Josué 7:1. Josué 7:1. E pecaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabode, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso 2 diz: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betavém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Verso 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Verso 4. No verso 4 diz: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Verso 5 diz: e os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebatim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Porque tornaram-se como água. Verso 6 diz: então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até à tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Verso 7. No verso 7 diz: e disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentamos com ficarmos da lei do Jordão. No verso 8: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Verso 9: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará ao teu grande nome?
frontalmente, veja o que aconteceu. O medo que trouxe, a derrota que trouxe e a morte dos 36 almas por causa deste transgressão desviável, a fraqueza, e pensar somente de si mesmo, mesmo assim, sua transgressão, o pecado, a iniquidade poder afetar muitas pessoas. Somos ditos em Eclesiastes 9, lendo verso 18. Eclesiastes 9, verso 18. Sabedoria é boa, mas um pecador Acã, mas um pecador Lot, mas um pecador Sansão, mas um pecador Salomão, mas um pecador destrói muitos bens. É a razão que o pai trouxe. Se eu fizer isso, quais são as consequências para a minha esposa, para os meus filhos ou na igreja? É por isso, um irmão tem que pensar, se eu for a esta direção, quais são as consequências em mim, ao meu marido, ao meu ministério e para o povo de Deus. É por isso, o filho tem que pensar, se eu for a este prazer temporário, quais são as consequências ao meu pai, à minha mãe, no serviço ou para as irmãs e irmãos e também para a igreja. Se eu fizer isto, eu enganar, quais são as consequências em mim e ao meu futuro e o nome da minha família? Um pecador destrói muita propriedade. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Olhando diligentemente que não haja ninguém caia da graça de Deus. Na graça de Deus, o homem pode cair da graça de Deus. A graça de Deus não continua automaticamente. Quando algum entrega-se a si mesmo ao pecado e pelo caminho, todos os pecados são desviáveis pelo caminho. Todos os pecados, não vejo que não posso fazer nada. Quando vi, e se fechar os teus olhos, quando eu vi, pode se desviar dali. Quando eu vi, tu podes pensar das consequências e se desviar daquilo que pode trazer destruição sobre ti e para a tua família e também para a igreja, e a destruição, olhando diligentemente que ninguém caia da graça de Deus, que não brota entre vós uma raiz e vos perturbe. E por tal, muitos homens se contaminaram. Pode afetar muitas pessoas, como o pecado de Acã, a transgressão de Acã, o pecado do momento afetou 36 pessoas morreram, enfraquecendo Josué, e começou a dizer: o que vou fazer quando os filhos de Israel fugiram dos seus inimigos? Que cuida para que não caias na tentação, no versículo 16. E ninguém seja devasso, que ninguém seja devasso. Se eu fizer isto, sou eu. Deixa que os céus caiam. Os céus cairão, não cairão sobre ti somente. Deixa que não haja nenhum devasso ou profano como Esaú. E tens que se admirar. Onde que está Esaú agora? Esses milhares de anos, onde que está Esaú agora? A perda da primogenitura só num prazer de algum tempinho, e entregou-se a isso. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu
o seu direito de primogenitura. No verso 17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda assim, buscou cuidadosamente com lágrimas. É o que a vida de muitas pessoas dizem: eu faço isto agora, mais tarde vou me arrepender. Não. Vou me arrepender depois. E se a graça de Deus cair sobre cada um, torna-se triste e convertido e se arrepender. Mas quem sabe que vai controlar o teu espírito? Acã não foi capaz de se arrepender e nós também podemos não ser capazes. Número 2 aqui, número 2 é a descoberta da causa pelos olhos de Deus. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Então disse a Josué, no capítulo 7, 10, diz: e o Senhor diz: levanta-te. A oração é inútil se há transgressão. Se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Oração não transfere. A oração não é a corrente, acorda no Deus Todo-Poderoso. E pela oração, jejuar, rebolar no chão, e contrariar aquela ordem e fazer tudo o que eu quiser fazer. A oração não é assim. Ainda o Deus Todo-Poderoso. E Ele vigia tudo. Ele sabe tudo. E se há pecado na tua vida, destrói o poder da oração. E o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Olha o verso 11. O verso 11. Israel pecou e até transgrediram o meu conceito que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Pecado faz alguém ser amaldiçoado na presença de Deus. Pecado faz a pessoa ser rejeitada e tornar-se inútil e não ser mais reconhecido pelos céus por causa do pecado. A confiança já saiu, foi removida, a fé foi afetada, mesmo que tenta gritar nas suas orações, o pecado não vai agora admitir. A voz daquele transgressor, ou daquele apostatado, ou daquele fornicador se levantar e subir para o céu. E Deus disse: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Verso 13 diz: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, ó Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. E se recusar e rejeitar a santidade,
e você lançar-se ao pecado, temos os homens, temos a armadura, temos o conhecimento, temos as promessas de Deus, que não nos deixará nem nos abandonará. Mas lida-se com a santidade. Antes de chegarmos no campo, tens de descobrir que isso não funciona assim. Por causa da apostasia, por causa da transgressão, por causa de lançar fora a santidade no campo e tirar do teu coração a vitória que tinhas que ter, o poder que tinhas que ter, o sucesso que tinhas que ter, tudo está destruído. Diz: até que tires o anátema do meio de vós. Jeremias 23, 24. Jeremias 23, verso 24. Se alguém se esconder no lugar secreto, que eu não possa lhe ver, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele vê tudo, ele conhece tudo, nada pode ser escondido. E diz: vai-se lidar com aquela transgressão que causa a apostasia, as nossas vidas serão despendidas agora, podem terminar no inferno. 3. As diretrizes da correção pela perspectiva de Deus. Diretrizes que devem corrigir os caminhos. Tem que fazer restituição. Temos que expor o pecado. Caso contrário, podemos ir de ano a ano. Ainda assim, a chuva de bênção pode cair sobre as pessoas que transparentemente são santas, transparentemente cometidas ao Senhor. No meio de muitos, aquela mulher pode continuar seca, fraca, sem poder. Até as coisas simples não conseguir serem impossíveis. Dá-nos as diretrizes de como corrigir o que tem sido errado. E a sua expectativa em nós, qual é a expectativa? Josué 7. Aqui está a expectativa de Deus Todo-Poderoso, verso 13. Diz: santifica o povo, e dizes: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aqui está uma coisa anátema no meio de ti, ó Israel, diante dos teus inimigos. Não poderás suster-te até que tires o anátema do meio de vós. Ele tinha um conceito. Nós somos inimigos. Jesus disse: aqueles são os inimigos, aqueles próximos, teus inimigos. Temos inimigos. Temos inimigos. Este é o novo conceito para que nos possa livrar das mãos dos nossos inimigos e nós o serviríamos sem temor, na santidade e justiça por todos os dias da nossa vida. Temos inimigos? Sim, temos. 1. Satanás é o nosso inimigo. 2. Esses maus espíritos são nossos inimigos. 3. Maus espíritos que foram lançados fora antes andam à volta em todos os lugares buscando um repouso, e quando não acharam o repouso, voltam para a antiga casa. As antigas doenças, a antiga enfermidade, a antiga pressão, a antiga praga e maus poderes antigos, e não acham lugar e voltam a ver que o lugar está vazio e varrido e bem preparado,
e voltam buscar outros 7 espíritos mais piores que eles e voltam. E Jesus disse, encontrou o homem que foi curado, que era doente e impotente por 38 anos, no Novo Testamento, Novo Conceito, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Quando permitimos pecado em nossa vida, trazemos problemas para nós mesmos. Oramos, jejuamos e Deus diz, não serei mais contigo e tu não podes suster-te diante dos teus inimigos, até que tires o anátema entre vós. Verso 20, e Acã respondeu e disse, Acã, você sabe, estas 36 pessoas que morreram prematuramente, você é o responsável. Teu pecado, por que não disseste antes? Você viste Josué, viste os líderes, como caiu sobre a terra, sem ajuda. E disse, oh Deus, o que é que vamos fazer, Acã? Por que não vieste naquele tempo? Talvez tua vida poderia ter se poupado. Viste, quando Deus disse, examinai, e tomam as tribos de Israel, e escolham Judá. Viste, quando estavam investigando, você estava lá, quando disseram, esta família, aquela família, e a família de Absalão foi escolhida, estavas lá. Por que não vieste naquele tempo? Agora, examinávamos individualmente, um por um. Por que tu permitiste tudo aquilo que tomasse lugar? Só você estava lá com uma fé plástica e como se não sabias o que vem, não crias que Deus irá te descobrir eventualmente. E olhou que cada indivíduo olhou para Acã e Josué disse, Acã, me diga, o que é que me teria dito essas semanas antes? E Acã respondeu a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. O que é que fizeste? Verso 21, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, o que eu vi, não resisti à tentação, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos. Então, cobicei-os, olha para isso, ele sabia, isto não é Satanás, eu cobicei. Quando vi a mulher bonita, eu cobicei. Quando vi aquele volume de dinheiro e não havia ninguém ali para clamar que era dele, eu cobicei. Quando eu vi que podia tomar isto e ter aquilo, eu cobicei. Eu vi, eu cobicei. Este é o ponto do pecado. Você bloqueia a cobiça e o desejo do pecado, não vais cair nisso. Alguém pode ver, qualquer um pode ver qualquer coisa acidentalmente e buscando alguma coisa, você está à procura de alguma coisa e alguma coisa se levanta por si e você vê, você pode dizer não, estou salvo. Santos não são poluídos, não poluem a mente com as coisas assim. Você bloqueia isso imediatamente. Não há pecado, não há transgressão. É uma coisa desviável. Mas quando eu vi, continuei olhando, cobicei, a seguir, tomei. Está a ver os passos? Vê, cobiça, depois toma. Diz,
ele sabia que era pecado. Caso ao contrário, Acã não podes vir, não sabia que era pecado. Ok. Por que escondeste para os outros? Por que escondeste para o teu irmão, para a tua irmã? Eu não sabia. O mal. Ainda que você não sabia, se você disse que não sabia, por que escondeu da tua esposa? Eu não sabia que era pecado, era pecaminoso. Minha irmã, por que então escondeu do teu marido? Deixa que ele veja então. Deixa que ele descubra. Você sabe que é pecado. Deus escreveu a lei em nosso coração. E Acã sabia que era pecado. Poder ter cuidado disso, poder ter se livrado de aquilo, porque escondeu na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Vamos ao ponto número 2. Ponto número 2. Guerreiros corajosos com estratégias divinas. Agora, como cuidar já do pecado e o pecador? E mostraram que não seria o suporte de Acã contra o Todo-Poderoso. Não seria um suporte identificar-se com o criado com o Criador. Não suportaria o pecador contra o Senhor amoroso de todo o universo. Estavam do lado de Deus e cuidaram do transgressor e transgressão. Não de como queriam, mas de como o Pai Celestial queria que se lidasse com ele. Agora, o Senhor lhes deu as diretrizes e estratégias como que seriam capazes de vencer aquela mesmo Ai. Aprendemos alguma coisa aqui. E se nos aproximamos a Ai, como Deus quer que nos aproximemos a Ai, venceremos. E se não vencermos, voltará de novo. Ainda tens que voltar para Ai. Este problema, um problema que volta, que você vira a tua mente dele, é o Ai. Por quê? Eu sinto, porque aquele monte não é minha paragem, posso ir mais, tu pensas que tens que voltar de novo. Não voltarás para uma outra cidade e não irás a nenhum outro lugar. Eu vou vencer, se eu for para ali, vencer. Não, deves se direcionar àquele Ai de novo. Como sei? Se eu me direcionar àquele lugar, posso fazer de uma vez e por todas. Porque se eu não fizer, virá de novo. A coragem que eu preciso, na segunda vez, tem que manifestar. Porque se eu não for, o desafio virá. Vamos dividir em 3 partes. 1. A prontidão dos guerreiros debaixo da estratégia divina. 2. A redenção do mundo pelo Salvador designado. 3. A leitura da sua palavra com a luz da submissão. 1. A prontidão dos guerreiros debaixo da estratégia divina. O Senhor lhes deu agora a estratégia. Como é que venceriam? Quando tinham perdido antes, estavam todos, tinham que prestar atenção, agora estavam prontos e disponíveis para fazer o que o Senhor tinha a eles a fazer. 2 Samuel 15. Então, os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo
quando determinou o Rei Nosso Senhor. Essa é a atitude que temos que ter, esse é o estado que temos que dizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eis que os teus servos estão prontos. Fomos para lá antes, não vencemos, e quer que voltemos de novo. Teus servos estão prontos. Aquelas pessoas nos expulsaram, e quer que voltemos de novo para lá. Teus servos estão determinados para fazer tudo quanto o Rei Nosso Senhor disser. Em Romanos 1, 14. Romanos 1, 14. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como a ignorantes. No verso 15 diz: e assim, quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Verso 16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Número 2 aqui. Número 2. Olhamos a redenção do mundo pelo Salvador designado. A redenção do mundo pelo designado Senhor. Salvador, Josué. No Antigo, como aprendemos antes, seu nome é Jesus em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebreu e assim, na linguagem do Antigo Testamento, seu nome é Josué. O Novo Testamento foi escrito em grego e a linguagem do grego, aquele Josué é Jeová disse, é Jesus. Como Josué era designado que ele seria quem traria a vitória para os filhos de Israel e lhes fazer possuir a terra, Cristo, Jesus, foi designado Salvador, é o único Salvador, não há outro nome que nos é dado, pelo qual devamos ser salvos. Jesus e Jesus somente. Olhando para Lucas 19, 10. Lucas 19, verso 10. Diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele veio, aqueles fariseus e saduceus e os líderes da lei, rejeitando a graça de Deus, foram após ele. Lhe testaram, lhe tentaram. Por que não voltou para os céus? Não, porque a salvação do mundo dependia dele e ele só. Queriam lhe empurrar para o lado para que tudo podia terminar. Viu isso, somente passou. Por que não disse: Pai, eu estou voltando? Não podia, porque a salvação de todo o mundo dependia dele. Satanás veio e lhe testou, ele provou. Por que não disse: Pai, isso é demais, eu estou voltando? Não fez, porque a salvação do mundo dependia dele. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos, qualquer um no mundo que seja salvo, é somente pelo nome de Jesus. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Olhamos para João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que porque Deus amou o mundo que deu não o líder, o tão alto, do alto nível, os anjos, Gabriel, Miguel, não. Porque Deus amou o mundo
e deu o seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único Salvador, não outro Salvador, é por isso Cristo permanece o mesmo. Agora, passou agora a mensagem, o Evangelho, passou a comissão para nós, que nós agora temos o ministério da reconciliação, e nos enviou para todas as nações, nos enviou para todos os continentes e comunidades, para pregar o Evangelho a toda a criatura. E os anjos não voltarão para fazer isso. Os santos glorificados nos céus não voltarão de novo para fazer isso. Nós somos os apontados e designados que naquele lugar, por nós, o Evangelho da salvação, o Evangelho da piedade chegará às pessoas. Podemos voltar para casa? Não, não podemos. Vimos isto, vimos aquilo, vimos os desafios. Será que vamos fugir? Não, não podemos. Por quê? Nós fomos designados servos do Salvador para trazer a salvação que Deus no Calvário, que Ele alcançou no Calvário, que alcance a cada um. Em Atos capítulo 5, 30. Atos 5, verso 30. Porque Deus, nosso Pai, levantou a Jesus, o qual vós penduraste, mataste, penduraste no madeiro, verso 31, verso 31. Ele só, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, não dois salvadores, não múltiplos salvadores. Ele, Deus o exaltou pela sua destra para ser príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Foi arrastado, nós somos testemunhas destas palavras. Nós também na prisão somos testemunhas destas coisas. Herodes está nos perseguindo. Ele removerá a cabeça de Tiago e será o perseguidor. Ainda assim, nós somos testemunhas destas coisas. Os gentios tomarão pedras e tentarão exterminar e destruir a vida dos apóstolos. Ainda assim, não há alternativa. Nós somos testemunhas destas coisas. É por isso, tudo que nós sentimos, tudo que nós dissemos, tudo que nós vemos, não podemos fugir para a nossa segurança, para uma segurança humana. E nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Número 3. A leitura da sua palavra na luz da submissão. Agora que venceram, quando saíram da segunda vez, o Senhor agora disse a Josué: toma todo o povo, alguns deste lado, outras tribos do outro lado, e leia a palavra para cada um. E leia a palavra para cada um. É por isso, para cada indivíduo, leia a palavra. Para cada família, leia a palavra. Para cada ministro, leia a palavra. Ministros, em algumas vezes, pensam que já cresceram por longo tempo.
o tempo da leitura, o tempo da meditação, e não lemos a palavra de novo, que precisamos de ler a palavra. Nos dias anteriores permitíamos, mas agora muitas coisas nós deixamos a palavra de Deus. Leia a palavra, continue a aprender a palavra. A palavra é inexistível. Tudo que lemos no passado, tudo que temos conhecido no passado, ainda há mais necessidade de conhecermos mais coisas. Ouça a palavra. Ou, enquanto outros pregam, sente-se aí e escute a palavra. Quando você prega, outros vão sentar, ouvir a palavra. E você deve ser cometido na leitura da palavra, ouvir a palavra, meditando na palavra. Não é o que ouvimos e que nos dá a vitória. É o que nós meditamos. Todas as coisas que estão escritas, depois daquela sessão, ou depois da sessão do dia, volta a reler com real concentração e medita na palavra. Pratica a palavra. É o que nós praticamos na palavra que lemos, a palavra que ouvimos, a palavra que meditamos nela. Agora fazemos e praticamos. É o que nos dá a vitória, o triunfo visível em nossa vida. Creia na palavra, toda a palavra. Deus disse, isso é incrível, isso parece impossível. Creia na palavra e passe a mesma palavra frescamente aos outros. A palavra que você conheceu 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando nos serviam comida, foi preparada há anos atrás. Não tens o amor, o desejo de preparar qualquer comida fresca e colocar lá, não vais gozar aquela comida. A nossa congregação não vai gozar tudo que já temos conhecido há 25 anos atrás e viemos e lançamos de novo a ele. Passe a palavra e faça como fresca, como era. Em Atos capítulo 8, 30. Atos 8, verso 30. E correndo Filipe, pensa nisso. Ele tinha estado em Samaria e o grande derramamento aconteceu. Muitas almas salvas, muitas almas batizadas em águas e muitas pessoas libertas e curadas. Agora, a chamada veio, vá ao deserto. Há um homem lá, deixa a multidão e vai ao caminho deserto. E Filipe correu. Nós também podemos correr com a ansiedade da palavra. Este novo lugar só tem uma única pessoa buscando o Senhor, está voltando do grande avivamento. Ainda tu podes correr no deserto. Ainda tem que correr num lugar seco e deserto, que a chamada de Deus veio, mas pelo caminho. E Filipe não voltou para Samaria. O Senhor deu a ele o que tinha que fazer. E ele correu. Ele era avançado de idade. Quando foi escolhido como o diácono para servir comida no capítulo 6, mas ele correu. O óleo, o petróleo, a unção, para correr, para pôr a velocidade nos pés para continuar a correr, não tinha secado. Como é que nós podemos fazer um voto com o Senhor de modo que tudo que nos faz sermos amarrados e sermos rebaixados, amarrados, fracos, dormindo, que o Senhor
remova isso, para que a mesma ansiedade, a mesma paixão que tivemos no princípio do ministério, agora que nesses novos dias, novos desafios, novos ministérios e novos serviços que vêm, que possamos correr. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? É importante. Lemos muitos capítulos da Bíblia, quero ler todos os capítulos num dia, e no fim do dia, o que eu precisava de ler no domingo, na segunda, no sábado, tudo está ali. Então eu só passo por ali, eu leio. Meu irmão, entendes tu o que lês? Então não entendes. Por quê? Se você entendesse, se você meditasse nisso, se tu tomares a concordância e tomar a Bíblia devocional e ver vários comentários e engolir tudo de uma forma pessoal, não estaria no nível em que estamos. Não faríamos a mesma coisa que fazíamos no passado. Entendes tu o que lês? É o que nos dá a vitória quando aplicamos a palavra. Entendes tu o que lês? Olha o verso 31. No verso 31, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que ele subisse e com ele se assentasse. Por quê? Pensa do corrente monetário, venha e sente comigo aqui. A comunhão com a nova pessoa, não é isso. Eu preciso de entender a palavra. Eu sei que Deus te enviou. Leia e entenda a palavra. Essa é a minha prioridade. Não da comunhão, não para a interação e falando dos tempos da política do país, deste lugar, do país, daquele país, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá. Eu quero entender a palavra. Venha, sente comigo aqui. Verso 32, no verso 32, e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem entrará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. No verso 34, e respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? O homem lia parte da Bíblia. Ele perguntou a Filipe: me diga, de quem o profeta está falando? Como é que saberei? Filipe estava lendo desde o princípio até o fim. E Filipe não disse: essa parte da Bíblia eu já estudei. Aquele profeta, na sua profecia, ainda não aprendi. Podemos abrir outra parte da Bíblia. Se alguém vem aqui lendo alguma parte da Bíblia, certamente Êxodo, Juízes, 1 Samuel, 1 Reis, e dizer: isso é o que estou lendo, pode me explicar o que Deus intenta nesta parte? Pode tu abrir a tua boca naquela passagem e não desviar para outro. Importa um ministro que faz ele mesmo na palavra, está profundo na palavra, de modo que quando a oportunidade vier, que esta mesma passagem, verso 35, no verso 35,
Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Pode tu achar Jesus em Gênesis? Sim. Pode tu achar Jesus em Êxodo? Sim. Está lá. Em Levítico, Números, tu achas Jesus lá? Sim, está lá. Deuteronômio e Josué, achas tu Jesus lá? Sim, está lá. Tu vens a Isaías, tu achas Jesus lá? Sim, ele está lá. Jeremias, Ezequiel, podes tu achar Jesus lá? Sim, está lá. E tu vens para Malaquias, achas tu Jesus lá? Sim, está lá. Abriu a sua boca e, começando nesta mesma escritura, lhe anunciou a Jesus. Nós pregaremos a Jesus. Em qualquer parte da Bíblia, iremos pregar a Jesus em nome de Jesus. Dê-me um bom amém. Deixe-me que eu vos mostre. Onde pude apanhar Jesus? Na nossa examinação de escritura, no nosso livro da examinação de escrituras, olha para isso. Nós aprendemos Levíticos. Ao ler os nomes, Jesus está lá. O seu ministério, a sua messianidade. E tu aprendes no Êxodo, Jesus é levantado. Muito claro. Não somente colocamos a examinação de escritura em nossas mãos, nós estudamos. É a nossa escola bíblica que nos ajuda a achar Jesus, porque Jesus está lá. E o propósito de ler todos os capítulos, todos os livros da Bíblia, está escrito. Você vê que em todos os estudos Jesus está cristianizado. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3. Estamos a olhar. A condenação da subtilidade deceptiva. Dividimos em 3 partes. 1. O medo e falsidade da falta de piedade dos gibeonitas. 2. O fruto e falta sem o guia de Deus. 3. A vitalidade no futuro com o culpado gibeonita. 1. E o medo e falsidade de falta de piedade dos gibeonitas. Capítulo 9, 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a coisa do grande mar, em toda a costa do grande mar, em frente de Líbano, os heteus e os amoreus e os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus ouviram da vitória que os filhos de Israel tiveram Jericó e contra Ai. No verso 2 diz: se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Unidade é boa de um acordo, mas é uma unidade contra a decisão dos céus, a declaração dos céus. É a unidade contra o decreto dos céus. Aquela unidade irá colapsar. O Senhor decretou que todas aquelas nações seriam dadas aos filhos de Israel. A melhor coisa para alguém fazer é submeter-se. Mas, para eles terem um acordo, era de lutarem contra Israel e espalhar Israel, destruírem Israel.
nunca pode ser feito. Como um acordo é bom quando suporta o decreto dos céus, a decisão dos céus, as diretrizes dos céus. E assim, entenda, não é somente que eram de comum acordo, os dias de Pentecostes, quando veio, estavam todos de comum acordo. Sim, porque o Senhor lhes tinha dito: esperai em Jerusalém, e esperaram em comum acordo nas bases do decreto celestial, da declaração celestial, das diretrizes celestiais. Não é somente comum acordo, estamos aqui e temos este projeto. Que tipo de projeto, que tipo de plano é esse? Se ajuntaram para lutar contra Josué e para lutar contra Israel de comum acordo. Verso 3 diz: e os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Verso 4: e o que agora planificaram e fizeram voluntariamente, subtilmente, deceptivamente, e usaram de astúcia e foram. E se, o que vem a seguir? E se, isso é decepção. Há pessoas que não abrem a boca para dizer alguma coisa fingida, mas fazem-se como se, agem como se, eles vão como se. É o método da decepção ou fingimento dos gibeonitas. Ainda que não morrer, mas eles foram escravizados. A decepção não é paga. Falsidade não paga. Isso leva à realidade da santificação e santidade. Vai, diga-me que a santificação é intacta, a santidade é intacta quando a tua vida é sempre ativa, como se quando a decepção nos chama a ação, santidade nos faz ativo, pesado e aceitável diante do Senhor. E se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Verso 5 diz: e os seus pés nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Verso 6 diz: e vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: nós vimos de uma terra distante, agora fazei, pois, concerto conosco. Concorde conosco. Eventualmente conhecer a história, sem perguntarem ao Senhor. Esta ação parece credível. Isso parece credível. Há muitas coisas que parecem incríveis, mas eram falsos. Cuidai-vos. E fizeram aquele concerto com eles sem examinar, sem descobrir que eram falsos, e fizeram isso porque eram sem piedade e eram
tímidos. Em 2 aos Coríntios 11, 13. 2 aos Coríntios 11, 13. São falsos obreiros que se transfiguram em apóstolos de Cristo, verso 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15 diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais temos que pensar nisso. Qual é o fim dos meus feitos? Qual é o fim das minhas ações? O fim começa, esse fim é a morte, e esse fim continua por toda a eternidade. E o fim será uma destruição eterna. Por isso, vigia. Se o fim não será o sofrimento eterno, e fizer alguma coisa hoje, e ter bons caminhos, e ter bom prazer, e o fim eterno, o sofrimento será para sempre e para sempre. Considera o fim, considera a eternidade, siga as ações de hoje. Se ter paz com Israel, posso ter algumas coisas materiais tangíveis, mas o que será o fim? E diz, esses falsos apóstolos diz, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Número 2 aqui. Número 2. É a luta, é a fada, sem o guia de Deus. Irá descobrir grandes coisas que ele disse acerca de muitos do Antigo Testamento, de personalidades do Velho Testamento, grandes coisas como Josué disse acerca deles. Muitos deles não tiveram os dons do Espírito, a obra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento do Espírito. Muitos deles não tiveram os dons da cura, os dons da fé. Muitos deles não tiveram os dons de milagres, operação de milagres. Olha para essas pessoas todas, grandes homens no antigo concerto. Muitos deles não tiveram os dons da profecia e os dons de línguas, novas línguas, que vêm dos céus, e a interpretação de línguas. Agora, esses gibeonitas vieram a Josué. Aqui está o Asaz, e veio a Elias. Onde que tem estado? Eu não fui a nenhum sítio, eu estou aqui. Não foi contigo, meu coração, quando tu seguiste a Naamã. Este seria o tempo para receber dinheiro e prata e ouro. Seria este o tempo? Sim, ok. A lepra de Naamã está sobre ti. Imediatamente aconteceu. E o rei de Síria, indo à batalha, Elias disse, enviou ao rei aquele lugar é onde o rei da Síria está. Josué não teve isso. Ananias e Safira, com a mesma decepção, vieram a Pedro
aqui está o dinheiro, me digam, é por este dinheiro que venderam o terreno? Sim. Por que Satanás encheu o vosso coração para mentirem contra o Espírito Santo? Não mentistes para os homens, porém mentistes para Deus. Josué, será que teve aquele dom? Os gibeonitas, se Josué tivesse esse dom, não teria sido enganado pelos gibeonitas e ser vencido o filho de Israel. Porque os dons faltavam, é por isso, agora servimos ao Senhor no Novo Testamento, ou na era do Novo Testamento, não somente irmos só por uma palavra que Josué teve, vamos por aquilo que é disponível para nós e no novo concerto. Eles, suas fadas e eros, até nem buscaram o guia de Deus. E sabeis como que o processo tomar, mesmo para descobrir Acã, trouxeram todas as tribos, foi o uso do que Deus lhes tinha dado na sua limitação. Escolheram uma tribo, e isso foi um longo processo. E a esposa de Ananias e Safira, me digam, o teu marido estava aqui e nos disse esta história. É esse o valor? E Safira disse, exatamente assim. Pedro não precisou de nenhum processo de descobrir ou investigar. Investigando, por que concordaram juntos para mentir ao Espírito Santo? Veja, os pés dos que levaram o teu marido. E a mulher caiu ali e morreu. E o temor veio sobre toda a igreja. Não vais mais criar brincadeira. O povo do Novo Testamento, concordamos, mas não tiveram coisa completa para o nosso tempo. E na sua era, o seu estado, não podemos descobrir, buscando o conselho do Senhor, eventualmente, trouxe-lhes abaixo. O número 3, a vitalidade no futuro, com os gibeonitas culpados. Respondi, vos salvarei. Espere, Josué, fizeste a primeira fase, aceitaste a eles. Agora, não perguntaste a Deus antes de dar esta promessa. Você lhes deste água, leite. Por que não consultaste a Deus acerca disso? Por que não perguntaste? Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o futuro desde a fundação do mundo. Pergunta a ele. É a mesma coisa conosco. Tomamos uma decisão, se está bom. A primeira fase que fizemos, o que vamos fazer agora? Vá, pergunta ao Senhor. Ele tem a solução para todo o problema. Ele pode reajustar, pode reedificar, pode redirecionar até depois da primeira fase. Mas não fizeram. Eventualmente, pouparam os gibeonitas, estava bom. E no tempo de Josué, não houve mais problemas. Mas, depois de Josué, a decisão que tomaram no tempo anterior de Josué e continuou até o tempo de Davi. O que era isso? Estamos a olhar 2 Samuel, capítulo 21, 1. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. Estão a ver isso? Davi consultou ao Senhor.
E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul. Saul estava morto. É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Decisão que foi tomada antes de você chegar. Os feitos que fizeram com os gibeonitas antes de você chegar. Agora, você tens vindo, e num tempo tal como este, agora começa de novo. Começa de novo. Não. Descubra o concorde que veio antes de você. Descubra o padrão que veio antes de você. E Saul não descobriu, Saul não guardou o que tinha que guardar. Sábio em todos que estavam antes dele. E tornou-se sanguinento e matou os gibeonitas. Verso 2 diz: então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, você tem que perguntar no Senhor: por que 3 anos de fome? É por causa de Saul e toda a sua casa, porque é sanguinário, matou os gibeonitas. Fala com Deus: o que agora posso fazer para resolver o problema? Perguntando ao Senhor, sabendo como orar, como perguntar ao Senhor o que vamos fazer. E dizer: já vi a fonte do problema. E o rei Davi chamou os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Verso 3 diz: disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos farei, para que abençoeis a herança do Senhor? 4. Verso 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Verso 5. E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Verso 6. Dos seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Espera. Os gibeonitas tinham estado em interação com a conversa com os filhos de Israel por muitos anos. No tempo de Josué, e os líderes que vieram depois de Josué, até o tempo dos juízes, agora o tempo de Ruth, e continuou para o tempo de 1 Samuel, agora na 2 Samuel. Os pensamentos não mudaram das suas tradições.
os pensamentos não mudaram do espírito de matança, retaliação, que estes gibeonitas queriam a virtude, o valor da lei de Deus para Israel, não tinha desalcançado. Veja, há pessoas cristãos que têm amigos e têm o conhecimento do Evangelho e nunca falam. O seu conhecimento da santidade, santificação, humildade, perdão, nunca se revela. Há pessoas como os gibeonitas que vivem com eles nessas centenas de anos, não há mudança que veio. Espera por um minuto. Espera, porque aprendemos tudo isso? É para que possamos entender todo o passo que tomamos, tudo o que fazemos, todo o concórdia comum que fazemos, buscamos a face do Senhor. Para que? E assim disseram, é o que nós queremos. 7 homens da casa de Israel, para que os enforquemos ao Senhor. Será que Deus quer o sacrifício humano? Ainda estão na sua idolatria pagã, o comportamento e a ação pagã. Depois de muitos anos da interação com Israel. Há pessoas que se interagem comigo, há pessoas que se interagem contigo, muitos anos, 7 anos, 30 anos, 10 anos. Como a nossa vida, será que a nossa vida influencia eles, transforma eles, lhes transforma, lhes muda e lhes traz a vida? E o rei disse, eu os darei. Eu sei que tu és homem da oração, como o salmista de Israel. Por que não voltas a Deus? Eles estão a pedir 7 anos para lhes enforcar, para sacrificá-los e para lhes meter na morte prematura e irem ao inferno para sempre. Deus, o que é que tu dizes? Pergunta sempre ao Senhor. Os passos que tomamos, o processo que seguimos, a decisão que tomamos, as pessoas com quem nos interagimos, o que vamos fazer, o que vamos responder, pergunta ao Senhor. Vamos nos levantar e irmos ao Senhor em oração. Tudo o que aprendemos hoje, vamos perguntar ao Senhor, o que queres que eu faça? Estas são as coisas que foram escritas por muitos anos. Abra a tua boca, fala com o Senhor em oração. O custo de transgressão desviáveis, militantes, triunfantes, igreja vencedora. Vamos orar ao Senhor. A oração de hoje pode brilhar na vida amanhã. A ação de hoje pode acrescer o sucesso de amanhã. Peça ao Senhor. Vamos orar e pedirmos a graça de Deus na mensagem que ouvimos esta noite.